Agradecemos ao Criador dos céus e da terra por mais uma oportunidade de gravarmos um vídeo para que, por meio do mesmo, possamos expor o que as Escrituras têm a nos dizer. Nos últimos dias, amados irmãos, eu participei de um hangout, onde o tema do hangout era perguntas e respostas. E, como o próprio tema diz, houve uma ocasião no hangout onde levantou-se uma questão sobre a descendência do Salvador, a descendência de Yahushua. E houve em certo ponto, uma discordância entre a minha pessoa e as pessoas dos amados no hangout. E eu fiz uma análise, apesar de já saber e ter a certeza que o Salvador ele é descendente de Judá. Mesmo assim, eu fiz uma análise para expor aos amados irmãos por meio das Escrituras. E se os amados irmãos tiverem uma contra-resposta, me dê também com base nas Escrituras, para que venhamos a analisar os textos e, por meio da interpretação, ter a certeza se de fato é aquilo que o texto quer nos expor. Eu peço aos amados que os textos que eu for expor e até ler aqui por meio desse vídeo seja analisado pelos amados e que os amados cheguem a uma conclusão sensata do que a Escritura quer nos passar. Não que eu saiba de tudo, não, de maneira alguma. Eu não sei de todas as coisas, simplesmente eu leio e creio no que as Escrituras está a nos informar, pois sei muito bem que as escrituras foi modificada e transformada na Bíblia. Porém, meus amados, o sentido a qual o Pai nos deixou sobre a Escritura, ou seja, o entendimento que vem por intermédio da mesma, a quem possui o espírito de Yahweh não ficará confundido. E eu peço aos irmãos que analisem o vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que o vídeo ele não fique tão extenso. Então, a partir disso já vou começar a expor os mesmos. Então, após a queda no Jardim do Éden, o Criador dos céus e da terra, Yahweh, ele sentenciou a serpente, a mulher e o homem. E no capítulo 14, 13 e 14 de Gênesis, diz o seguinte: Então Yahweh, o Criador, disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, o próprio Yahweh prometeu que da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente, como diz: Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, o que descenderia da mulher esmagaria a cabeça da serpente, desfazendo o que fora criado, o que fora feito por intermédio da desobediência no Jardim do Éden. Existem vários vídeos meus no meu canal, que tem por nome Adenilson Simões, que eu explico sobre essas questões. Então, sabendo que da mulher, percebam que é da mulher, ele não fala entre o cônjuge
da mulher com o homem. Ou seja, nas profecias, meus amados, que isso é uma profecia, ele não cita que o Salvador irá nascer da mulher com a união do homem, ou seja, os meios naturais que nós conhecemos. Assim como também está escrito no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 7, e o verso 14 que diz, eu vou pegar do verso 10 para ficar mais claro e os irmãos analisem todos esses textos que eu vou expor, texto por texto, para chegar a uma conclusão. E continuou Ialro a falar com Acais, dizendo, pede a Ialro, teu Criador, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei a Ialro. Então disse o profeta, ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Criador? Portanto, o Criador mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou seja, se a mulher ela é a Virgem, isso nos direciona ao entendimento que ela, por sua vez, não teve nenhum contato físico com o homem, para que desse nasça um filho. Porém, o que a Escritura diz? Que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porás o nome dele Emanuel, que significa Ialro conosco, o Criador conosco. Então, já se é de analisar dentro desse mesmo texto que a mulher, ele nunca se retrata ao cônjuge da mulher com o homem, mas sim da mulher, ou seja, da mulher virá ou iria vir como veio o Salvador. Por que da parte só da mulher, irmãos? É aí onde é que entra o entendimento, o detalhe para se entender o que a Escritura ela quer nos passar. Porque, meus amados, para existir pecado, tem que haver a conjunção entre o homem e a mulher. Como o próprio Davi, no Salmo 51, vou ler aqui o Salmo 51, ele mesmo declara, Salmo 51, verso 5, ele declara o seguinte, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o pecado, meus amados, é algo que nós adquirimos hereditariamente. Isso é comprovado porque o próprio Paulo Shaul diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh. Isso é claro se a gente for ler no livro de Romanos. Por isso que o rei Davi declarou que em iniquidade foi concebido, porque houve a junção entre o pai dele, que se chama Jessé, juntamente com a mãe dele, que no momento eu não sei o nome da mesma. Houve a conjunção entre o homem e a mulher. Porém, no caso do nosso Salvador Yahushua, foi diferente, pois ele foi concebido pelo Espírito do Criador no ventre de Maria.
Porém, meus amados, ele adquiriu um corpo igual ao nosso, e viveu sobre essa face dessa terra, assim como nós estamos vivendo. Então, o que eu quero passar para os irmãos sobre essa questão, que Maria, ela é descendente de Davi. Como é que nós vamos chegar a essa conclusão? Vamos para a Escritura. Vamos para a Escritura, vamos para Gênesis 49. Vamos para Gênesis 49. Os irmãos analisem o texto, leiam tudo, todo o livro e todo o texto para chegar ao entendimento. Então, quando chega aqui em Gênesis 49, o patriarca Jacó proferindo as bênçãos, ele diz o seguinte a respeito de Judá. Percebam que, assim como está escrito aqui na minha escritura, está escrito na sua escritura também. Ele diz o seguinte, 49:8 diz: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leoa, e como leão, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Está falando de reino, reinado. Para quem não sabe, meus irmãos, o rei já está previsto no livro de Êxodo, se eu não me engano, ele já está previsto no livro de Êxodo ou em Deuteronômio. Está previsto no Pentateuco que um dia suscitaria-se um rei para governar Israel. Mas isso aí é outra história que depois nós podemos fazer um estudo em relação a isso. Mas na pronúncia de Jacó, a qual ele transferiu as bênçãos proféticas aos seus filhos, percebam que em relação a Judá ele diz o seguinte no verso 10, 49:10: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ou seja, a profecia já aponta, a bênção profética já aponta para um que reinaria sobre todos os povos e sobre a casa de Jacó. Então, quando se passa vários e vários anos para se cumprir aquilo que foi prometido desde o início aos antepassados, a Abraão, a Isaac, a Jacó e até mesmo a Adão e a Eva, pois ele diz que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, já apontando para o nosso Salvador Yahushua. Quando chega no capítulo que é bastante conhecido por nós que estamos fora do sistema religioso, sobre a questão de Davi, diz o seguinte: no meu ponto de vista, meus amados, eu acho que unicamente só esse texto explica ou até leva a alguns irmãos a se questionar sobre a questão da descendência. Rapaz, será que é mesmo de... Um diz que é de Arão. Outros diz, já essa semana, conversando com outros irmãos, diz que é de Efraim. Então, mas o que diz a Escritura? Porque falar é uma coisa, irmão.
Mas provar nas escrituras é outra coisa. Então, eu acredito em provas escriturais. É nisso que eu acredito. Então, no 7 ele diz, ó, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe Ialro dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Ialro se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque Ialro é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra de Ialro a Natã, dizendo, vai, e dize a meu servo Davi, assim diz Ialro, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhum habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que eu andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qual das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz Ialro, o Criador dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como Dante. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também Ialro te faz saber que ele, Ialro, te fará casa, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, meus amados, percebam que o profeta Natã está tendo um diálogo por intermédio do Criador, que está usando o profeta Natã para dizer a Davi que ele próprio, o Criador, fará casa para Davi e não o inverso. O Criador fará casa para Davi. Certo, meus amados? E que de Davi, como está escrito, ó, aqui, ó, quando os teus dias se cumprires e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que nós sabemos que não é Salomão. Sabemos que é Ialrúxua, o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Meus amados, analisem o texto com calma, porque dá-se o caso de dizermos, mesmo que sem palavras, que o profeta que falou por boca, o Criador dos céus e da terra que falou por boca do profeta, dá-se o caso de muitas pessoas dizerem que o próprio Ialro mentiu para Davi. Porque o mesmo que se levantou para construir casa a Davi foi o nosso Salvador Ialrúxua, o Messias que descende, como está escrito aqui no texto, de Davi. Eu poderia terminar esse vídeo unicamente com esse texto, mas eu vou mais adiante para os irmãos entenderem a unidade das Escrituras.
Então ele diz, ó, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, este mesmo que procederá da raiz, ou seja, da descendência de Davi, e que se os irmãos forem analisar o texto, e é justamente isso que acontece, analisando o texto do capítulo 1 de, de Lucas, capítulo 1 não, capítulo 3 e o capítulo 1 de Mateus, que nós vamos chegar lá, os irmãos vão perceber que é justamente isto que o Salvador cumpriu. Então, quando nós vamos para Lucas, o capítulo 26, estou tentando ser o mais breve possível para que o vídeo não fique bastante alongado. Então, os irmãos lendo o livro de Lucas, os irmãos vão perceber que a promessa que foi feita por Ialro, por intermédio do profeta Natan, se cumpriu. Se cumpriu, está aqui a prova aqui, meus amados. Lucas capítulo 1 diz o seguinte: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Ialro para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. E algo é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Ialro. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ialro, o Criador, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Para se cumprir o que fora dito pelo profeta, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. Cumpriu-se a profecia. E outra, ele diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua. Que este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Alro, o Criador, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Meus irmãos, leia o texto todo, todos os textos que eu estou expondo aqui, leiam ele todo o texto para chegar a uma determinada conclusão mediante as escrituras, para não formular heresias, meus amados, para não formular interpretações erradas. Então, como nós vamos chegar à conclusão que ele é descendente de Davi? Porque Maria, meus amados, Maria, ela é descendente de Arão. Maria é descendente de Arão, que é parente de Isabel. Ou seja, no capítulo 1 e o verso 5 diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel.
Ambos eram justos diante de Yahweh, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Criador, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo ele avançada em dias. E diz aqui no versículo 1 e 36, e 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o espírito de Yahweh, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Yahweh. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que se dizia estéril. Meus irmãos, o Salvador, ele possuiu carne e sangue como nós. E essa carne e esse sangue, ele adquiriu do corpo de Maria. Necessário é que se revestisse de carne e sangue aquilo que foi concebido pelo Espírito do Criador. Agora, o que eu acho que os amados não estão entendendo é a questão de pensar que o Salvador, ele não herdou a contaminação que vem por parte da hereditariedade quando há uma coabitação entre homem e mulher, visto que o Salvador foi concebido da mulher e não do homem. Ou seja, só herda o pecado o conjugue entre homem e mulher, porque os nossos pais, Adão e Eva, eles nos legou essa maldição. Porém, o Salvador, ele é descendente da mulher. Ele é descendente unicamente da mulher, concebido pelo Espírito do Criador. Por isso é que ele é santo. Eu acho que já deu mais ou menos para entender a questão em pauta. Então, sobre a questão de Arão, que eu tanto questionei no Hangout, foi o seguinte: o Arão que está escrito no capítulo 1 de Mateus, que é filho de... Está aqui, ó, livro da genealogia de Yahushua ungido, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Ou seja, esse Arão aqui, ele é descendente de Davi, e isso se prova por intermédio das Escrituras. Porém, o mesmo Arão que aparece no capítulo 1 e o verso 5 do livro de Lucas, como é que os irmãos me provam que esse Arão aqui não é o mesmo Arão do capítulo 1 do livro de Mateus? É essa prova que eu quero. Porque eu entendo que esse mesmo Arão que está no capítulo 1 e o verso 5 do livro de Lucas é o mesmo Arão que é pai, ou seja, ele é o mesmo Arão que faz parte da genealogia de Isabel, que faz parte da genealogia de Maria, que é parente de Isabel, conforme as Escrituras. São o mesmo Arão, meus amados. Como é que nós provamos esse texto? A própria Escritura, a própria Escritura revela sobre isso. Vamos ver o apóstolo Paulo, por intermédio dos seus escritos, dizer que o Salvador ele é descendente de Judá. Então já quebra-se a tese que ele é descendente de Arão, ele é descendente dos levitas ou de Efraim. O que está havendo, meus amados, é um erro de interpretação.
Então, se os amados conseguirem me provar, com base nas escrituras, que esse Arão aqui, do capítulo 1 e o verso 5 do livro de Lucas, não é o mesmo Arão do capítulo 1 de Mateus, mas me provem com base nas escrituras, não simplesmente por falácia e achismo, porque eu não acredito em falácia, nem tampouco achismo. Eu quero provas escriturais, entendeu? Eu quero provas escriturais que esse Arão aqui do capítulo 1 da genealogia não é o mesmo. Não é o mesmo que o Arão aqui, ó, do capítulo 1 e o verso 5 do livro de Lucas. É isso que eu quero prova. Porque eles são o mesmo Arão, visto que o Salvador procede da tribo de Judá, e eu vou provar nas Escrituras, como eu tenho já provado nas Escrituras por intermédio desse mesmo vídeo, porque eu creio que poucas palavras para um bom entendedor e para aqueles que possuem o espírito de alvo, poucas palavras bastam. Então vamos para as escrituras, porque o meu negócio é escritura. Eu quero provas escriturais, não falácia, nem achismo. Eu quero escritura. Vamos aqui. Voltar para Mateus. Então o próprio escritor de Mateus, a partir do capítulo 18, diz: ó, ora, o nascimento de Yahushua, o Messias, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito do Criador, o Espírito Santo do Criador. Perceba que não há conjugue entre José e Maria, mas ela concebeu, como diz a profecia, com o auxílio, com o consentimento do Espírito do Criador. Não há união entre dois homens, entre um homem e uma mulher, de onde se herda o pecado. Por isso é que ele é o nosso Cordeiro imaculado, sem mancha e sem pecado, como diz Pedro. E diz o seguinte: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo o infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um anjo, em sonho, um anjo do Criador, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Yahweh conosco. Então, meus amados, ele, por ser filho de Maria, segundo a carne, Maria, que é parente de Isabel, segundo a carne, que é parente de Arão, segundo a carne, que é parente de Esrom, que é parente de Pérez, que é parente de Tamar, juntamente com Judá. Agora me prove que esse Arão, me prove com base nas escrituras que esse Arão não é esse Arão aqui do capítulo 1. Me prove com base na escritura que esse Arão aqui de Mateus 1 não é o mesmo Arão de Lucas, o capítulo 1 e o verso 5, com as escrituras. Certo? Agora eu vou dar mais textos provando que o meu Salvador, ele é descendente de Judá.
O meu Salvador, ele é descendente de Judá. Eu vou para Atos 2. Vamos para Atos 2. Atos. Livro de Atos. Capítulo 2. E o verso 29 ao 36. Vamos ver do verso 29 ao 36. Diz o seguinte: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Iarro lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Que um dos seus descendentes se assentariam no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição do Messias, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este e ao Rúshua, Iarro ressuscitou, dos que todos nós somos testemunhas. Palavras do apóstolo Pedro. Não é minhas palavras não, irmão, é do apóstolo Pedro, não foi eu que escrevi não. É o apóstolo Pedro. Aí agora, irmãos, vamos para Hebreus 7. Vamos para Hebreus 7, porque está havendo uma falha de interpretação de Hebreus 7. Para Hebreus 7. A questão do capítulo 7 é sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que é o mesmo sacerdócio de Yahushua ou Messias. Ou seja, o sacerdote Melquisedeque é sombra do sacerdócio do Messias. Então, o sacerdócio levítico, ele foi promulgado mediante a lei. E foi justamente esse sacerdote levítico que foi promulgado mediante a lei que foi falho. E necessário foi que se levantasse um sacerdote superior ao sacerdócio levítico que era constituído por homens que herdavam o pecado, ou seja, de seus pais. Porém, o nosso sacerdote Yahushua, sendo ele descendente unicamente da mulher, que é da descendência de Davi, esse é perfeito. Irmãos, devemos ler, irmãos, o Velho Testamento como sombra das coisas futuras. E é simples de se entender. É simples de se entender. Basta termos calma. Nós que somos libertos do sistema, temos que ter calma e ler todo o texto, todo o livro, continuamente e linearmente, pedindo sabedoria ao Pai para entender as Escrituras. Então diz o seguinte, ó. Preste atenção na leitura. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Criador Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao filho de Iarro. Permanece sacerdote perpetuamente, ou seja, o escritor está fazendo um paralelo entre o sacerdote que se chama Melquisedeque e o sacerdote que se chama Yahushua. Ou seja, quando ele se refere que não teve genealogia, ele está se referindo a Melquisedeque. Porque do mesmo jeito que Melquisedeque não teve princípio nem fim de dias, o mesmo acontece com o nosso Salvador. Ele não tem princípio nem fim de dias, porque ele é o próprio Alvo.
antes que tudo viesse a existir, ele já existia. Ele está fazendo um paralelo para dar a entender aos amados leitores a união, ou seja, a sombra das coisas futuras revelada no Salvador Yahushua. Dando continuidade, ele diz: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui dentre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, Yahushua, porque Melquisedeque morreu. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Agora vem a cereja do bolo, irmão. Se, porém, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que não foi, porque necessário era que, devido à morte, o sacerdócio levítico era substituído, como está escrito no capítulo 10, se não me engano, do mesmo livro de Hebreus. Por causa da morte, eles eram impedidos de continuar no sacerdócio. Por isso, havia a necessidade de um sacerdote, um sumo sacerdote superior, o mesmo que nasceu da mulher, o mesmo que é perfeito, segundo o apóstolo Pedro, o cordeiro sem mancha, sem mácula, aquele a qual o Pai se agradou, esse iria substituir o sacerdócio levítico, que era constituído de falhas. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertencem a outra tribo, a qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Salvador procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Mais claro do que isso, irmão? Será que existe mais claro do que isso? Aí vamos dizer agora que o escritor de Hebreus se esqueceu que ele, ou não sabia que ele não era da tribo de Judá. Eu acredito nas escrituras, irmãos. Eu acredito no que está escrito. Aí fica um critério de vocês. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porque se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Se revoga o sacerdócio levítico por causa das fraquezas e inutilidade, porque Yahweh não se agradou, ou seja, ele substituiu aquela aliança que fora feita com o sacerdócio levítico pelo sacerdócio que se chama Yahushua, esse agora perfeito. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Yahweh. E visto que sem
E visto que não, e sem prestar juramento, porque aquele sem juramento são feitos sacerdotes, mas estes com juramento por aqueles que lhes disse, e algo jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Yahushua se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdócios em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Yahweh, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o escrito aqui no livro de Hebreus está me mostrando que esse sacerdote que substituiu os sacerdotes levitas, ele descendeu da tribo de Judá, conforme está escrito no verso 14. Pois é evidente que nosso Salvador procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Esse é apenas um dos textos que prova que o nosso Salvador ele é descendente de Judá e não de Levi e nem tampouco de Efraim, como alguns têm concebido no entendimento. Porém, as Escrituras diz ao contrário. As Escrituras anula esse entendimento. Então, vamos para outro texto. Vamos para Apocalipse. Apocalipse, para a gente não ficar só baseado só em um texto só, irmão. A gente vai dar uma geral na escritura. Vamos para Apocalipse e os irmãos leiam todo o contexto. Vamos para Apocalipse. Capítulo 5. Capítulo 5, vamos ver o que o próprio Yahushua revelou ao apóstolo João e ele, por sua vez, escreveu, formando assim o livro de Revelações, que diz o seguinte, capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos ler de novo, irmão. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Está escrito aqui que é da tribo de Levi, que é da tribo de Efraim, ou é da tribo de Judá? Está escrito que ele é raiz de Levi ou é raiz de Judá? Está escrito que ele é o leão da tribo de Levi ou o leão da tribo de Judá? Eu deixo essas interrogações para que os irmãos, por meio das Escrituras, solucionem. Vamos para outro texto. Vamos para João, capítulo 4. Vamos para João, Evangelho segundo apóstolo João, capítulo 4, verso 19 ao 29 diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar
onde se deve adorar. Disse-lhe Yahushua: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, a salvação vem da tribo de Judá. Irmãos, quando a Escritura diz que a salvação vem dos judeus, não devemos entender que o povo judeu, como se entende nos nossos dias, representa Israel. Porém, só quem representa o povo judeu são os que são descendentes da tribo de Judá. Porque se nós formos fazer uma análise desde o princípio no livro de Gênesis, veremos que Jacó teve 12 filhos, de quem procede as 12 tribos de Israel. Então, quem é nascido em Yahudá é Yahudim, ou seja, quem nasceu em Judá é judeu. Quem nasceu em Judá não é efraimita e nem da tribo de Levi. Quem nasceu em Judá é judeu. Quem nasceu da tribo de Zebulon é da tribo de Zebulon e por aí sucessivamente. Então, como o próprio Salvador, Yahushua, disse com suas próprias palavras que a salvação vem dos Yahudins, ou seja, dos judeus, quem sou eu para dizer que está errado? Se o próprio Salvador está dizendo com sua própria boca que a salvação vem dos judeus, de um contexto escritural que os judeus que pertencem à tribo de Judá. Então o próprio Salvador está dizendo que a salvação vem dos judeus, confirmando assim a sua descendência. E está em conformidade e união com toda a Escritura. Essa é mais um texto. Agora nós vamos para 2 Timóteo. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segundo a Timóteo, vamos ouvir o que o apóstolo Shaul Paulo tem a dizer sobre essa questão. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 1. Timóteo, a quem é filho de Paulo segundo a fé, foi incumbido pela imposição das mãos dos presbíteros, foi incumbido de um dom que era de ministrar as boas novas do Evangelho. E Paulo, por meio de suas cartas, foi o mais que exortou a Timóteo a fazer. Ensina, instrui, exorta, porque Yahweh te incumbiu disso, por intermédio da profecia que fora revelada por intermédio dos presbíteros, até do próprio Paulo, entre outros, a qual impôs as mãos sobre Timóteo para que ele recebesse o dom de anunciar as boas novas, a exortar os amados. Então ele diz o seguinte: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Yahushua, o Messias, e o que de minha parte ouvistes através de minhas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneo para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Yahushua, o Messias. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Criador te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Yahushua, o Messias, ressuscitado
de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Yahweh não está algemada. Palavras de Shaul, apóstolo Paulo. Será que ele não sabia que o Salvador é descendente de Davi? Ou Paulo se enganou também? Ou está errado a escritura? Eu vou mostrar outro texto do próprio apóstolo Shaul, outro texto de Paulo, provando que o Salvador é descendente de Judá. Vou mostrar outro texto. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 1, verso do 1 ao 6. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui em Romanos. Paulo, servo de Yahushua ungido, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Yahweh, o qual foi por Yahweh outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Yahweh com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Yahushua o ungido, nosso Salvador, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. E agora, irmãos? Em quem devemos crer, irmão, agora? Na Escritura, no que Shaul escreveu, pois ele mesmo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahushua. Então, os escritos de Shaul estão apontando que, assim como toda a Escritura aponta que o nosso Salvador, ele é descendente de Davi. Agora, o que está havendo, meus amados, é um erro de interpretação das Escrituras. É como eu disse, se alguns de vocês se habilitar a me provar que o Arão que está escrito no capítulo 1 de Mateus não é o mesmo Arão que está escrito no capítulo 1 de Lucas, então me prove com base nas Escrituras. É isso que eu estou tentando expor por intermédio desse vídeo. Então, os irmãos analisem o texto, texto por texto, analisem o vídeo, analisem o texto e cheguem a um determinado entendimento por intermédio do Espírito do Criador. E não adianta dizer que não, a escritura foi manipulada, foi porque não sei o quê, porque batata botou, não. Eu creio nos textos que está aqui. Eu creio no que está escrito, porque se nós dissermos que está tudo errado, então toda a escritura não serve de nada para a gente, irmão. Então é em vão o que nós recebemos dos apóstolos e dos profetas. É em vão a nossa crença. É em vão a nossa esperança, porque se nós nos deixemos persuadir por uma maldade que foi feita por homens impiedosos, homens malignos, e chegamos ao ponto de não crer nas Escrituras mais, então é vã a nossa fé. Estamos combatendo um combate vão, um combate sem nexo. É vã a nossa fé. Porém, meus amados, o que eu quero dizer é o seguinte: eu creio no que está escrito, embora tenha sido bastante defraudado, embora tenha sido bastante modificado, mas nós que possuímos o Espírito de Yahushua, ele testifica a verdade que está contida aqui nas Escrituras, e é nessa verdade que eu creio. Então, por meio desse vídeo, eu expus os
os textos, os irmãos analisem texto por texto e cheguem ao determinado conhecimento. Eu agradeço a atenção dos amados, me desculpem o proceder da minha alma, mas a verdade eu as defendo com garras e dentes, e se possível for, darei até a minha própria vida pela verdade. Espero que os amados irmãos tenham entendido e espero que os amados orem por mim, assim como eu também estou orando pelos amados irmãos, para que o Salvador ele abra o nosso entendimento, coisa que ficou muito mais difícil depois que as escrituras ela foi por intermédio da Bíblia totalmente modificada. Porém eu não disse impossível, eu disse difícil, porque não há nenhum impossível para o Criador, porque Ele, por meio do Espírito dele, nos abre o entendimento para entendermos as Escrituras. Agradeço a todos e desejo que todos leiam as Escrituras. Passem mais tempo lendo as Escrituras, para que não venhamos a levantar questões sem base e sem nexo na Escritura. Eu agradeço a atenção dos amados e um abraço, e desejo um abraço a todos os meus irmãos sem exceção.